Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 102 da segundona Connect TV. E hoje temos connosco o Mister Fernando Silva, técnico do Estrela de Bensafrim, para conversar sobre o clube e sobre a segundona. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Sr. Emílio, boa tarde. Boa tarde a todo o auditório e a todos que estão aí a trabalhar consigo. Dar os parabéns ao Sr. Emílio por este programa e aquilo que tem valorizado também, quer queremos, quer não, e vai chegando também a alguns cantos deste mundo, um bocadinho a realidade do que é o futebol da segundona, da distrital, aqui no Algarve, e que é importante mesmo hoje em dia todas as comunicações que nós temos e a comunicação social através de vocês e agradecer pelo vosso excelente trabalho que têm feito e continuem por muitos, muitos anos e desenvolvendo outros projetos que vocês aí tenham e com muito sucesso. Muito obrigado, Mister. É esse o objetivo. E, Mister, comecemos por si. Conte-nos um pouco do seu histórico, planos e ambições do Mister Fernando Silva. Ora bem, eu tenho 50 anos, uma carreira. Comecei a jogar futebol com 7 anos, no Clube da Terra. Eu sou de Estarreja, da zona de Aveiro. Costumo ainda hoje dizer que o meu clube é o CDE, com muito gosto, com muito orgulho. Tive um percurso como guarda-redes até aos 41, mas houve uma altura, com os meus 19 anos, e iniciei-me como treinador, que na altura estava no Estarreja e fui emprestado a um clube na altura de lá da zona, que era o Sport Clube Marítimo Mortoense, se não me falha a memória, é esse o nome. E na altura foi-me aliciado um projeto e iniciei como treinador dos iniciados, uma experiência com 19 anos, habituado a umas pré-épocas, a experiência de futebol, as pré-épocas na altura, os métodos de treino, trabalho eram muito constantes e muito físico. E lembro-me na altura começar a pegar naqueles miúdos e trabalhar com eles e começar a criar ali algumas coisas diferenciadas para aqueles miúdos e criar na parte do treino, em que foi uma experiência bastante agradável. Anos depois, já bem depois, continuando a jogar futebol, fiz parte de várias estruturas a nível de formação, inicialmente. Passei novamente pelo Estarreja, nos escalões de Benjamin já B. Depois passei pelo Águeda, pelo Recreio de Águeda. Eu também jogava no Águeda, na altura, era um dos capitães do Águeda, do Recreio de Águeda. E o Águeda teve uma fase muito difícil da vida do clube, em que nós, entre mim e o Zé Miguel, que era o nosso capitão, um dos capitães, criamos um grupo e que entre nós fomos segurando ali a parte da formação, em que eu fiquei, nessa altura, com os petizes. E treinei-os durante 2 anos, até que depois a vida profissional me trouxe até o Algarve, onde continuei a jogar, e depois continuei ligado ao futebol ao treino, onde fiz parte de uma estrutura do Sporting, quando nasceu aqui a primeira vez a AF, a Academia de Futebol de Formação do Sporting, e fui um dos, eu posso usar a palavra pioneiro, porque na altura eu sou amigo do Paulo Moreira, que era o responsável de scouting, juntamente com o Sr. Aurélio Pereira, e eu costumava estar, na altura, já em 2012, frequentava muito a Academia de Alcochete, do Sporting, e comecei a questionar, porque sabia que o Benfica tinha cá um centro de treinos, um centro de recrutamento, e eu perguntei por que não uma AFS, na altura a AFS, né, do Sporting, dentro do mesmo modelo. Começamos a criar aqui e a ideia foi até que chegou a aparecer. Pronto, e iniciei esse projeto na altura, em que a coordenação estava com o João Nunes, foi o João Nunes que veio coordenar cá o projeto no início, e eu fui o ponto de ligação cá em baixo, pronto, e ajudei o João também a se adaptar cá. Também depois me estive ligado ali ao futebol na Esperança de Lagos, também dei ali um apoio na geração de infantis, de futebol 9,
exatamente, que apanhei a geração 2003, depois estive com os iniciados, pronto, depois saí e voltei e estive com os juvenis. Entretanto, acabei a minha carreira futebolística no Silves e iniciei-me como adjunto no Silves, como adjunto com o Tedu, que foi uma experiência maravilhosa. Fizemos um campeonato brutal. Lembro-me que acho que foi o Ferreiras que subiu, nós ficamos em segundo. Foi uma época muito proveitosa, até mesmo pelos recursos. Vamos falar, não recursos de estrutura que nos era dada e condições, mas a nível de recursos que estávamos a lutar com clubes em que tinham orçamentos completamente diferenciados do nosso e conseguimos fazer uma época brutal lá. No meio de todo este percurso, tive a sorte de ter experiências a partir de 2017, 18. Tive experiências no estrangeiro, em que tive a sorte de ter estado em pequenas acompanhamento de algumas equipas, tanto em Inglaterra como em Itália, e que me trouxe muita diversidade e a nível de conhecimento e de maneira que as pessoas trabalham, tanto em Inglaterra completamente diferente de Itália, de Portugal, de Espanha, e toda essa experiência foi bastante importante para mim, para aquilo como é que eu vejo o futebol e aquilo que eu vou pretendendo. Pronto, estive ligado a um clube em Itália durante uns 4 meses, na área técnica, porque éramos para criar um projeto muito parecido com o Sporting, mas já para futebol 11, de sub-13 a sub-16, em que esse projeto era para ser centralizado no centro de Portugal, na zona de Aveiro, neste caso até Viseu, só que depois não avançou porque, entretanto, veio o Covid, a estrutura daquele clube mudou, a venda da sociedade para outra, foi venda da sociedade entre outras pessoas, outras ideias, completamente diferente. Pronto, e o projeto ali terminou e também terminou um bocadinho a minha ligação com esse clube. Pronto, mas tem sido experiências muito agradáveis. E isto é um bocadinho apresentar aqui até à data de hoje, até aparecer no Estrela do Bem-Safrim, com muito orgulho, um clube que eu agora iniciei em janeiro. Muito bem. E Mister? O Mister tomou conta da equipa do Bensafrim para a Taça de Honra, depois de duas lideranças técnicas. Nessa altura teve de juntar uma equipa para o último esforço. Qual era o plano para essa fase? Ora bem, eu vou contextualizar aqui um bocadinho. O Estrela Bem-Safrim tinha um treinador que era o Miguel, que acho que ia na segunda época. Eu conheço bem o Miguel. Ele já estava a criar ali uma estrutura no clube, estava a criar ali uma ideia da maneira que ele vê, como é que ele vê toda a estrutura. E depois, entretanto, ele saiu porque teve uma proposta, foi para o Portimonense. E a entrada do treinador, que é o Edson basicamente faz uma ponte para terminar a primeira fase. E eu eu acompanhei os últimos jogos da primeira fase, ou seja, da primeira fase do campeonato, e iniciei em janeiro. Mas na realidade eu já acompanhava há 3 semanas, 4 semanas, no mês todo de dezembro. Se não me falhar a memória, fiz novembro, dezembro, ainda apanhei ali uns jogos. O último fui ver em Monchique, até, e depois peguei na equipa. Ou seja, foi uma transição para iniciar a segunda fase. Nós temos que pensar que o Bem-Safrim, naquilo que veio, naquilo que apanhei, como tudo, eu cheguei ali na primeira semana de treino, logo no início do ano, chovia imenso, mas apareceram muitos jogadores. Isto é uma característica da Distrital e pessoalmente segunda Distrital, que não há pagamentos, não há subsídios, e os jogadores apareceram 20 e tal jogadores no primeiro treino, no segundo treino mais 28, 29, e eu assim, peraí, isto é muita gente. Depois eu entendi que tinha havido um lote de inscrição de jogadores,
conhecendo um bocadinho também o que é que vai acontecendo e um bocado as pessoas, e nós temos que nos pôr na estrutura, eu sabia de início que só os mais fortes é que iam ficar ali. E os mais fortes, muitas vezes, não é aqueles da qualidade do jogador, mas daqueles que gostam do futebol mesmo e que têm compromisso com o futebol. E eu sabia que eles, por natureza, iriam sair, porque eram jogadores que vinham treinar quando queriam. A minha exigência era completamente diferente. Fui buscar que eu já os conhecia da geração 2003, 2004. Solicitei à direção para eles virem. Reajustei e posso dizer que tinha um plantel de 19 jogadores em que diariamente tinha sempre ali uma média de 17 jogadores por treino, o que não foi mau no meio daquela loucura toda. Mas não é fácil e foi preparar-se que os jogadores sentem-se desmotivados porque vão entrar numa fase menos visível do campeonato. E aqui vem da parte mais importante para podermos equilibrar e podermos ter a certeza que vamos terminar o campeonato e não acontecer como equipas que jogaram. O Marítimo de Olhanense jogou connosco, entrou em campo com 9 jogadores, às vezes jogou com 9 jogadores ou 8 jogadores, uma coisa assim, e que lá jogou com o mesmo 11 desde o início até ao fim, ou não, tinha mais um jogador no banco que foi substituído, ou seja, que limite, porque os jogadores depois não se torna apetecível. Mas isso, mais à frente da entrevista, poderemos ter a oportunidade de continuar esta conversa. Mas a parte dos jogadores, conseguia segurá-los ali, eles já conheciam um bocadinho, já me tinham ouvido falar também de mim, e a única coisa que eu lhes prometi foi que iria-os fazer sentir jogadores de futebol no treino e sentir-se jogadores de futebol nos jogos, que é uma questão de mentalidade, e disse que só mesmo os mais fortes é que me iriam acompanhar e que iriam transitar comigo para o ano a seguir, se assim entendessem. Pronto. E foi um bocadinho aqui dentro desta motivação, com todas as peripécias que é normais num clube, mais na segunda distrital, consegui levar a bom porto a termo e tive ali mesmo 18 jogadores que posso dizer que foram os guerreiros autênticos. Muito bem. E, Mister, na taça de honra, em 10 jogos, venceu 4 partidas, empatou 3, quer dizer que perdeu 3 também, não conseguindo melhor que o quarto lugar. Ou seja, perdeu a discussão com o Monchiquense ou ganhou o desafio que se propôs? Eu ganhei antes de mais, ganhei uma equipa de miúdos e de jogadores que sentiram que podem, mesmo na segunda divisão distrital, que podem fazer mais qualquer coisa e aprender mais ainda e ter outras visões. Portanto, e outra maneira de ver o futebol, mesmo sendo um futebol puro amador, e estamos a falar de um clube que é o Estrelas Afrim, estamos na outra ponta do Algarve, completamente na extremidade, ou seja, recrutamento de jogadores é quase impossível, quase que andamos a recuperar jogadores que deixaram de jogar futebol há 2 anos, 3 anos, e que vamos tentando levar, e isso foi o ganho maior. O campeonato em si foi uma experiência muito, muito importante para mim também, até para ter um conhecimento da segunda onda. Ou seja, os resultados, e agora, analisando, eu digo assim, eu perdi 2 vezes com o Padernense no último minuto e perdi o Campinense, ou seja, perdi com os 2 primeiros. E quanto ao Campinense, lá tinha 10 minutos de jogo, tinha um jogador expulso de penalti, estava 0-0, pronto. E a partir daí, como tudo não deve ser fácil, jogar fora, tudo mais. Isto, a nível de resultados, o Monchiquense foi uma equipa que cresceu muito daquilo que tinha visto, até que foi o último jogo da fase regular que eu fui lá ver, a Monchique. Eu também conhecia alguns miúdos lá, porque sempre acompanhei a informação. E o Monchiquense é um clube que os miúdos
também não faltam aos treinos, ou seja, qualquer processo que ali esteja, ele está a ser desenvolvido e demonstrar isso mesmo na fase da Taça de Honra. Demonstrar mesmo o crescimento que eles tiveram e foram uma equipa muito competitiva para a realidade daquilo que estamos a falar. Pronto, o Padronense, com outra equipa muito bem competitiva, até fiquei admirado porque é que não passou à fase puramente de campeão, vamos chamar assim. Fiquei muito surpreendido, mesmo com o Campinense que tinha ali, portanto, eles não passaram, alguma coisa mais forte ali de equipas havia de estar naqueles grupos. Mas, resumindo, nós fizemos um campeonato dentro das expectativas. Como disse, tivemos 3 derrotas. E estas derrotas é com os 2 primeiros, e que foi muito bom, mas mais importante, ganhei e atingi os objetivos mesmo que estavam delineados. Se me perguntar mesmo, e isto é uma conversa que tivemos dentro do balneário, eu disse a eles, aos jogadores, no início, eu não os conheço, mas eu vou com vocês para qualquer lado, quer dizer, não os conheço a nível da maioria deles, de como é que eles são. Eu conhecia 3, 4 jogadores, mas se vocês acreditarem em mim, nós vamos fazer coisas importantes. Ou seja, isto também foi um bocadinho também para motivá-los para aquilo que vinha, porque os jogadores já vinham desmotivados do ano anterior, de há 2 anos atrás, aqueles, vamos ficar nos últimos, nunca vamos ter 11, vamos ligar para o A, B e C para completar, e isso não aconteceu. Portanto, posso dizer que atingiu o objetivo, que foi manter e ter sempre uma equipa disponível, tanto para treino como para jogo. Então ganhou mesmo o desafio nisto. E agora, olhando para a prestação da equipa, destaca o lado positivo e o lado negativo da temporada. Ora bem, positivamente da minha equipa, o que eu tenho que dizer é que como já disse, estou super orgulhoso de todos os jogadores que qualificaram e que demonstraram que podia contar com eles, que é muito importante. Criamos ali um grupo muito forte, em que foi criado também um núcleo de 4 jogadores que tornaram-se muito importantes, que é muito importante para um treinador também ter esse núcleo, até porque estamos a falar que eu era o único treinador, tinha uma pessoa que me ajudava um bocadinho na parte de treino do guarda-redes, o resto era tudo comigo, não havia mais ninguém, ou seja, mesmo os jogadores foram impecáveis a nível da transição de exercícios. Eu explicava antes do treino o que é que íamos fazer, quais eram os 3 etapas do treino, desde a ativação do aquecimento, do primeiro exercício que tinha a ver com a transição para o último exercício, ou seja, toda essa ligação, eles eram compreensíveis e foram muito ajudaram imenso, deram em todos os momentos. E isso para mim foi a parte mais positiva, e ver uma das coisas que mais me engrandece é que fui ver uns jogadores que iam com alegria para o treino. E isso para mim, e que eu lembro-me de um treino, já não me recordo que aquele foi cancelado, e estávamos lá todos, e aquilo foi um stress, porque os jogadores queriam treinar à força toda e não havia condições para nós fazermos esse treino, e aquilo foi uma pressão tão grande, tivemos de fazer qualquer coisa, e as minhas unidades de treino são unidades que têm normalmente 70, 80 minutos, não tem mais, até porque nós estamos a falar de jogadores que têm uma atividade profissional, muitos deles estão em pé e estão o dia todo em pé durante 8 horas, 9 horas, 10 horas nos seus trabalhos, na sua vida profissional. Chegar ao fim do dia, treinarmos às 8h30 da noite, com chuva, com frio, e levar com o maluco de um treinador que quer puxar por eles, e ter que perceber também que eles, a nível que também estão esgotados fisicamente pelo trabalho que tiveram, e eles darem entrega deles e não se cortarem a nada daquilo que eu lhes pedia, isto é muito positivo, e eu só tenho que estar satisfeitíssimo com os miúdos, com a equipa que tenho,
com a atitude de todos eles e agradecer-lhes, como já disse. E isso para mim foi muito importante porque eles comungaram um bocadinho aquilo que eu pretendia. Pronto, essa é a parte positiva. A parte negativa é que é aquela parte em que pode haver falta de jogadores. Nós tivemos uma questão de guarda-redes. O clube tinha um guarda-redes, tinha 2 no início, teve ainda com o Mr. Edson, tiveram que inscrever um guarda-redes à pressa, porque o outro guarda-redes teve uma situação profissional e não pôde vir. O outro guarda-redes que tinha-se lesionado na primeira semana de treinos da época, nunca mais apareceu, depois quis aparecer. Ou seja, essa foi a parte negativa, que havia um credo todos os dias, se vamos ter guarda-redes ou não para sábado, e na brincadeira dizia aos 49 anos vou meter as luvas e vou ter que ir para a baliza, que não me apetece muito, que agora já não dá para ir. Essa era a parte que eu já estava ali a ver. Pronto, no meio disto tudo fui fazendo uma ginástica, fui criando aqui algumas coisas que consegui, fui falando com 2 miúdos que sabia que foram guarda-redes na formação e chamava, olha, queres vir, podes vir, queres dar ali uma ajuda, não vais ser inscrito, mas só para te sentires, para ver se queres sentir o cheiro. Ou seja, tentar criar aqui alguém que nos desse uma ajuda. O treinador de guarda-redes, o Luís, foi muito importante, é um jovem que está ali ligado ao clube, é apaixonado por ser guarda-redes. Pronto, e ele até chorava para faltar um dos guarda-redes às vezes, ou que eu não trouxesse nenhum naquele treino, que ele já sabia que ia meter a luva e queria-se mostrar a mim, e eu sempre dizia, estás quase sábado para jogar, mas não vai dar. Pronto, era a parte mais engraçada, ou seja, eu levei isto também um bocadinho numa tranquilidade para não transmitir ao grupo aquela incerteza e um bocadinho que torna-nos como treinador. Sentimos, ok, vamos ter guarda-redes, não vamos, vai aparecer, depois temos de trabalhar com a parte mental de quando vem, se fez só um treino. Pronto, foi assim um bocadinho para gerir essa parte, acho que foi a parte mais negativa, tanto mais que a última jornada do campeonato, no 4 ao clube, ganhamos 4-3 e ganhamos também no último minuto. Nós estivemos a jogar a partir do minuto 10 da primeira parte, em que o nosso guarda-redes foi expulso, ficamos com 10 e eu tive que levar o central foi para a baliza. E foi o que é que eu também fui fazendo quando me apercebi que nós tínhamos essa situação de guarda-redes? Eu de 2 em 2 semanas, e até porque tivemos, e vamos falar disso também, uma paragens muito longas, que não faz sentido, mas pronto, isso já será um tema mais à frente, quase certeza. E eu nessas peladinhas, o que é que eu fazia? E isso é uma coisa que aprendi lá fora, e há equipas de estrutura de formação, e até uma delas é o Ajax que faz isso, até ao sub-17 ou sub-18, se não me falha a memória, eles têm um miúdo de campo, vamos dizer, que treina uma vez por semana ou 2 vezes por semana na baliza, exatamente para acontecer uma situação em que haja uma necessidade de um jogador de campo ir para a baliza ter umas certas qualidades ou competências para assumir aquela posição, porque não é uma posição fácil, que as pessoas pensam-se, o guarda-redes não corre, o guarda-redes não faz nada, mas psicologicamente estamos a falar da posição mais desgastante de uma equipa. Pronto, estamos a falar de um sujeito a tocar uma vez na bola, cometer um erro, que nem tocou na bola, e acontece. Ou seja, essa foi a parte mais negativa, mas também tentei e consegui chegar a um jogador que eu sabia que se houvesse uma situação de emergência, era ele que ia para a baliza, e aconteceu isso. Como também aconteceu ainda na primeira fase, e se não me falha a memória, um jogo em casa ganhamos, que o nosso guarda-redes também só estava com o guarda-redes foi expulso, e tive que colocar um desses jogadores, já tinha experimentado logo nas primeiras semanas de treino, porque tinha-me antecipado, e esse jogou os últimos 15 ou 20 minutos, que era um jogador de campo, foi para a baliza e cumpriu o papel dele, não se foi gol nenhum. Pronto, foi a minha parte. Ou seja, esta foi a parte menos positiva, porque eu sou uma pessoa positiva por natureza, portanto, todas as dificuldades que eu possa olhar, eu digo que elas todas me fazem crescer a mim e a todos, porque nós temos que nos superar. Portanto, eu como sou uma pessoa positiva, eu não consigo encontrar coisas menos boas, porque eu tenho que me adaptar,
tem que ajudar e tem que superar aquilo e fazer com que as pessoas entendam que aquilo é possível superar ou, em qualquer advertência ou dificuldade que temos. Essa é a minha visão e a minha maneira de estar também. Portanto, eu considero que tive uma época muito positiva, desde janeiro até ao fim. Foi brutal mesmo com todas estas situações menos positivas. Muito bem. E, Mister, em termos competitivos, como é que analisa o campeonato e como é que avalia os seus adversários ou concorrentes nesta temporada? Nesta temporada passada, certo? A que passou ou a que vem? Sim, 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 sim. Sim. Não, a passada. A passada. Ok, ok. É assim, daquilo que a experiência e os clubes com quem jogamos, o Campinense e o Padronense, com bons jogadores com alguma experiência até, que jogaram outros patamares. Aquilo que é mais, e acho que é o que é mais importante aqui falar, na minha visão aqui, deste campeonato que terminou, da segunda onda, é o quadro competitivo. Nós tivemos paragens muito longas e que não é fácil depois gerir isto a nível de treino, a nível de motivação dos jogadores, ou seja, e que é a desistência de muitos jogadores, houve a desistência de uma equipa, penso que menos de desporto, se não estou em erro, a desistência ali de uma Pois sim, equipa. senhor. É isso, não é? Pronto, eu podia estar aqui equivocado, ou seja, com esta situação, criou-nos ali um calendário muito alargado, em que havia jogos, era capaz de jogar num sábado e depois esperar 3 semanas para ter um jogo. Eu acho que tive 5 semanas ou 6 semanas entre jogos. O que é que torna-se cansativo e se não tivermos uma capacidade de motivação, não é fácil. Eu também entendo, e acredito que as associações são aquilo que os clubes o querem que seja, isto é mesmo assim, e o quadro competitivo foi delineado ou definido para poder aqui tentar dar o máximo de competição e o máximo de tudo aquilo que a segunda divisão nos pode dar. Sobre a nossa parte mesmo, analisando o nosso campeonato, o que a Taça da Honra traz supostamente um nivelamento competitivo. E esse é o objetivo do quadro competitivo. Portanto, criou jogos bastante competitivos, o que é possível ver até pelos resultados, como eu falei do Mochiquense há bocado, do crescimento dos resultados que o Mochiquense fez com o Padronense, com o Campinense, connosco, e aquilo que nós fizemos também com o Padronense e com o Campinense. Ou seja, foi muito importante, esta parte foi competitiva e posso considerar que a Taça de Honra traz competitividade entre as equipas e isso foi bastante positivo, tirando a parte do desfazamento entre jogos, que é muito grande, pronto, e isso torna-se um bocadinho cansativo. Agora, as equipas em si, sim, foi bastante, considero competitivo este tipo e a nível das equipas adversárias, tirando ali o Marítimo de Olhanense pela dificuldade de não ter jogadores, que até fez surpresa também no campeonato, teve um resultado surpreendente com o Padronense, se não me falha a memória, ou o Campinense, que teve com um deles um Sim, resultado sim, muito surpreendente. exato. É isso. Padronense, acho eu. O Padronense, pronto, que foi bastante surpreendente o resultado que fez, com todas as limitações que teve dos jogadores, pronto, e mesmo o 4 ao cubo. Mas mesmo assim os jogos tornaram-se bastante equilibrados e emotivos. Eu falo por o que nós fizemos, tirando o primeiro jogo com o Marítimo de Olhanense, que o Marítimo veio como lhe disse, veio com 9 ou 8 jogadores fazer o jogo, que mesmo assim temos de tirar dar os parabéns, e eu dei os parabéns àqueles jogadores
que vestiram e respeitaram o símbolo de um clube como o Marítimo de Olhanense, que tiveram ali 90 minutos, que não havia, que vieram de Olhão, que chegaram lá desgastados, que acho que tiveram um problema também com a carrinha, à vinda, o jogo começou quase com meia hora de atraso, tudo isso temos que também enaltecer a atitude desses jogadores e o respeito que têm pela camisola que vestem, pelo símbolo do clube e o compromisso que demonstraram perante essa direção, esse clube. Tirando esse jogo, todos os outros jogos tornaram-se muito competitivos para nós, porque tornaram-se tudo muito nivelado e que não deixou de ser bastante emotivo e viver aqueles jogos e adaptar-nos a todas as circunstâncias que havia sempre que havia competição. Essa parte, eu acho que a Taça de Honra trouxe essa mais-valia de nivelamento e de competitividade e acho que foi bastante competitivo. Ou seja, este novo formato tanto da fase de campeão mais alargada e a criação da Taça de Honra, tirando essa questão do espaçamento dos jogos, foi uma boa criação da parte da África, para si. Sim, considero que sim. Além de que a Taça de Honra, eu vejo isto de uma perspectiva que nós temos primeira e segunda divisão distrital e a parte da Taça de Honra é quase uma transição para nivelar e fica primeira, segunda e um campeonato de terceira divisão. A Taça de Honra é lógico que traz uma competição, traz um troféu e um troféu cria competitividade. Antes, nas épocas anteriores, não existia isso que limitava, ou seja, havia a Liga da Prata, a Liga de Bronze, os terceiros, ou seja, e não era competitivo. Aqui a Associação criou um modelo competitivo, impecável, e foram muito. Isto agora, ainda hoje estava a pensar, são 18 ou 19 equipas, 17 equipas, podia existir um modelo de um campeonato só, mas se calhar iria trazer um desnivelamento muito grande, isso vê-se muitas vezes na primeira fase, ou seja, e depois ainda mais saturante iria ficar para as equipas que ficassem mais abaixo e maiores desistências, correndo o risco de tirar muita competitividade, mas se calhar a única coisa que reajustava aqui seria quase muito parecido com a Liga de Revelação, do Sub-23 nacional, só tendo Parlamento, 2 grupos, um grupo com 8 e outro com 9, ou 2 com 8, pronto, dependendo das equipas que estão inscritas, todos contra todos, 2 voltas, no fim, os 4 primeiros encaixam, e os 4 últimos encaixam, e os 4 últimos fazem a Taça de Honra, mantendo esta ideia, e que sim, que é muito válida, e a Associação que é de quadro competitivo dá os parabéns por essa ideia, porque cria um título, e depois a parte da fase de apuramento, de subida, de campeão, em que iria trazer um lote de 32 jogos no fim da época, 32, 34, em que, ou seja, não existiria paragens tão prolongadas e que se... Isto depois também vai um bocadinho do compromisso dos atletas, não é só as equipas, que as equipas querem se inscrever e estar, e até parecem muitos jogadores. Depois também tem a ver com o compromisso dos jogadores a quererem executar até ao fim da época. Pronto, isso também é uma outra situação que às vezes a gente tira fora da equação, falamos só na competitividade, porque ficou muito largo. Temos equipas que desistiram, temos equipas que foram a jogo com 7, 8, 9 jogadores, como já referi no Marítimo Olhanense, não conheço a realidade dos outros clubes que foram para cima, mas isso demonstra, mas sei que falei com alguns treinadores e eles falam todos que para acabar a época é um Deus me acuda, porque os jogadores já não têm, porque já não há objetivos do clube, porque já não estão a ganhar, porque já não sobem, porque já não deixem, porque isto, porque aquilo, não sei o quê, e os jogadores começam a deixar estar. Ou seja, também existe aqui uma parte que os jogadores e que os clubes não conseguem controlar isso, que é o compromisso hoje em dia que os próprios jogadores também têm. Isto é um à parte a falarmos a nível competitivo do existente, do quadro competitivo como está hoje, que sim, faz sentido. Eu se calhar só registava, como disse,
fazia 2 séries, uma fase muito parecida com o Sub-23, com a Revelação, pronto, 4 primeiro para um lado, 4 para o outro, e criávamos uma segunda fase, mantendo o mesmo princípio que aqui está. Neste caso é muito igual, só que estamos divididos em 3 séries, que são jogos, ou seja, a margem de erro é muito pequena, e são grupos muito, muito curtos, em que fazemos 6 jogos. Se tiver um grupo de 4 faz 6 jogos, e 6 jogos torna-se muito, a pontuação não dá para recuperar caso haja ali uma ou duas situações ou jogos menos bem concedidos, e que até podemos ter um plantel mais valioso supostamente, mas por alguma situação não há aqui a criação de recuperar e torna-se muito, muito limitado. Mas isto é só uma à parte. Muito bem. E, Mister, na próxima época, o Mister vai continuar no comando técnico do Ben Safrim, considerando as possibilidades do clube, que plantel pretende construir e quais as características dos elementos que procura para reunir no clube? Bom, o Estrela está numa fase que é uma das conversas que tive com o Presidente e com a direção. O Estrela não paga, não há verbas, não há subsídios, ou seja, é um clube que tem uma responsabilidade cultural e associativa. Estamos a falar de um clube de uma aldeia que tem mais uma responsabilidade associativa, social, cultural, que muito bom trabalho eles têm feito, e temos que enaltecer isso, que são muito importantes para estas localidades. Ou seja, a partir daqui, nós estamos a falar de não há pagamentos, não há subsídios de transporte. Eu tenho um jogador que é o Madeira, todos os treinos vinha de Portimão, todos os treinos, não faltava um treino, e apoios zero. Pronto. Ou seja, e eles estão lá por gosto e porque querem estar, portanto, e a direção não temos recursos financeiros ainda, porque isto é possível porque é possível encontrar soluções, e eu já também apresentei isso à direção e ao Presidente, de gestão, na área de gestão, como é que se pode ter recursos e poder aqui desenvolver aqui algumas coisas, que é importante, e não é só para gastar e pagar aos jogadores, ou pagar subsídios, ou criar aqui subsídios aos jogadores, para poder-los ter cá. Não é nada disso, mas poder criar aqui outras condições para crescimento. Do meu plantel, eu posso dizer que o meu plantel está 90% fechado. Tenho os jogadores que eu quis. A única coisa que me falta fechar é uma posição que é o guarda-redes. Voltamos ao guarda-redes. Tenho um meio fechado. É uma cena, que ele não me falhe, e agora estou a tentar ver se arranjo um segundo, pronto, que é um bocadinho aquela posição que costumamos dizer que começa a ser uma ave rara, quase, ou seja, uma espécie em vias de extinção, os guarda-redes, que é muitos treinadores agora nisto, não há parte. Também estou a pôr os guarda-redes a jogar muito avançados, linhas avançadas, que já é um 6, um 10 para eles. Pronto, então isso pode ser que daqui a um tempo as ideias mudem e não seja mesmo preciso guarda-redes. Pronto, e jogamos com os jogadores de campo e depois vimos o que é que vamos fazer aqui. Pronto, mas nesta fase que ainda preciso de um guarda-redes, que a baliza é muito grande, preciso ter um homem com umas luvas, um miúdo, e que tenta ali nos ajudar. Pronto, já é a única posição que estamos ali a tentar fechar. O resto, tive a sorte até de escolher os jogadores que me transitaram no ano passado. Fui muito sincero do perfil de jogador que eu quero para o Estrela. É um perfil... eu criei logo, identifiquei logo o que é que eu pretendia. Uma das coisas importantes é ter jogadores, antes de mais, com compromisso, paixão pelo jogo, pelo futebol, e com compromisso perante a coletividade ou a entidade, neste caso o Estrela, que lhe cria ou proporciona as condições pelas bastante alto, que as pessoas não têm. Isto mexe com rouparias, diretores que estão ali por Carolice até às 10, 11 horas da noite para fechar o campo, as luzes, que não falta as bolas, que as bolas estão cheias, que os coletes estão lavados, os equipamentos a tempo, ou seja, há uma panóplia de pessoas que estão aqui à volta
por carolice. E eu fiz sentir isso aos jogadores. Nós temos que retribuir aquilo que nos fazem por nós. E não estamos aqui, estamos a falar aqui de um compromisso. Isto não é retribuir monetariamente, mas retribuir moralmente por aquilo que nos estão a dar. Nós temos a obrigação de devolver, ou pagar, ou trocar, está-me a faltar aqui a palavra, mas se calhar vou usar só retribuir, todo o esforço de uma direção que aqui está diariamente, que preocupa-se com os transportes, que não falha equipamentos, que não falha assentos no fim de jogo, o sumo, tudo isto tem que ser retribuído e temos que respeitar. Portanto, esse foi o jogador que tem este compromisso para estar comigo e que sinta a paixão do futebol. Porque se não sentir a paixão do futebol e não tiver compromisso, não vale a pena. E depois, tive uma terceira vertente que infelizmente tive que eu usá-la porque estamos numa zona de turismo, ou seja, que a maioria dos empregos, todos os empregos inerentes, estão ligados ao turismo, e eu tenho só jogadores que não estão ligados nem à restauração, nem ao turismo. Isto foi uma das situações que eu coloquei, exatamente para não correr riscos de estar a ter jogadores a partir de novembro, e depois chegar ali a março, abril, e já começarem a partir de março, começarem a ver os jogadores, vou começar a trabalhar, já não dá para vir ao jogo, já não dá para isto, já não dá para treinar, e isso não pretendo, nem quero, pronto, ou seja, esse também foi um perfil de jogador que foi procurado, ou seja, foi o meu terceiro fator de avaliação. Tive aqui com dois jogadores que tenho, não tenho problemas de falar nomes, eles sabem que eu falo sempre com nomes, portanto, eles sabem de hoje, portanto, eles sabem que eu vou falar em nomes, e alguns já estão a ficar à espera que eu vire o nome deles ou não, mas pronto. Tenho a questão desse miúdo Madeira, que durante a época passada, é um miúdo com uma qualidade, gosto muito do miúdo, e ele chegou à minha beira e disse: eu quero ir para Lisboa trabalhar. Aqui uma situação, quero ir para Lisboa, quero mudar, prontos, profissionalmente, quero experimentar, ter experiência de vida. Sim, claro que sim, se ele não vai ser por impedimento. E no fim, quando acabou a época, eu li já depois do mês de paragem, eu mandei uma mensagem para ele e disse: Madeira, qual é a tua situação? Ele voltou-me a responder: Mister, o meu objetivo é ir para Lisboa, quero ir para lá, quero ter uma experiência profissional diferente, quero evoluir. E disse uma frase que foi: mas eu posso iniciar a época consigo, os treinos, e depois, quando aparecer alguma situação de Lisboa, eu saio. E disse-lhe, foi muito sincero, disse: Madeira, não é possível, isso não é possível, portanto é assim, não te consigo colocar numa situação destas, porque eu não quero estar a contar com algo e depois, ao fim do mês, ou 2 meses ou 3 meses, já não o tenho. E então disse-lhe a ele que não iria ficar com ele. Há coisa de um mês atrás, há uma semana atrás, fechei o plantel com ele, com uma mensagem dele a dizer: Mister, eu não vou para Lisboa, decidi, gostaria muito de continuar no Estrela e consigo. E a resposta que eu lhe disse: os bons jogadores são sempre bem-vindos, tens sempre lugar. E se tu tens o compromisso de dás-me o compromisso e a tua palavra que ficas até ao fim da época, estás integrado, fazes parte do plantel. E fechei o plantel com esse jogador com Madeira. Pronto. Tive um outro que era o Tiago, que também estava para outras situações profissionais, tinha-me dito, foi muito sincero, e ele ficou depois mandou uma mensagem e disse: Mister, não, eu vou continuar, pode contar comigo a 100%. Este é o perfil do nosso jogador, com compromisso, com paixão, e depois tive o terceiro filtro, como eu disse, retirar de pessoas que tenham áreas de trabalho, que tive que fazer essa seleção, na área do turismo, na restauração, que não tenham... Atenção, não estou a dizer que eles têm que estar completamente fora. Se me garantirem que conseguem ter flexibilidade de trocas e poderem assumir o compromisso de assumir perante o clube, tudo bem. Se me dizem: não sei se vai dar, esse não sei, para mim não funciona, ou é sim ou não, então prefiro não contar, independentemente de ser um jogador até que soubesse que fazia 4 ou 5 jogos ou 3 jogos e que me iria resolver os 3 jogos. Sim, mas eu tenho um campeonato de 9 meses pela frente,
e preciso de jogadores, prefiro ter jogadores que sejam constantes. Muito bem. E, Mister, na próxima edição da Segundona vai ser muito mais exigente e competitiva, pelo menos espera-se. Quais são os objetivos e expectativas da próxima temporada para o Estrela? Primeiro é continuar, porque nós do plantel do ano passado para este ano, basicamente foram dois, três, quatro, cinco jogadores que não vão continuar e que foram ocupados para termos o plantel fechado. Com 19 jogadores, 20 eu não vou ter 19, além de que o Estrela tem júniores, portanto a ideia também é trazer alguns júniores e começá-los a integrar com o plantel sénior e também crescerem e poderem fazer parte, poderem ir a jogo. E isto é o processo natural que tem que ser. É este o processo natural que a gente quer colocar e que seja feito no Estrela. Esse é o meu objetivo, dar continuidade aos jogadores que já me conhecem, porque eu mantenho o núcleo que era o meu núcleo, ou seja, estamos a falar aqui de 12, 13 jogadores que transitam do ano passado para este ano, mais os 5, 6, são 14 que transitam, mais os 5 que entram, são 19 jogadores, ou seja, em que estes 5 vão entrar, já me conhecem também, só ali 3 jogadores que ainda nunca trabalharam comigo nas formações, portanto, os outros já me conhecem, ou seja, já conheço o perfil do treinador, eu conheço o perfil deles, e isto vai criar uma evolução natural. A nível competitivo, é lógico que as expectativas tornam-se maiores do que aquilo que eu apanhei em janeiro, em que entramos na competição da honra. Agora é lógico que o nosso crescimento e aquilo que nós pretendemos é podermos, isto é o objetivo natural, que tem que ser, que é assumido, é irmos à fase de subida, à fase de campeão e à fase de subida. Não com o objetivo, e aqui temos que também ser bastante conscientes, não quer dizer que não seja possível, mas temos de ser conscientes nesta fase, que a fase de subida é para nos dar e para dar uma experiência de crescimento aos atletas que tenho. Não quer dizer que diga assim, mas o Mister, não, aquela conversa de subir ou não subir. E subir, toda a gente, quando começa o campeonato, todos querem ser campeões. Ponto. Mas alguém vai descer, neste caso não, mas alguém, neste caso, vai para a taça de honra, não é? E os outros vão para a fase de apuramento de campeão. E todos eles começam para ser campeões e para subir. O sonho é igual para todos. Mas aqui, conscientemente e sabendo, o nosso primeiro objetivo e único objetivo é poder eu proporcionar e os jogadores poderem proporcionar-se a competitividade da fase de apuramento de campeão e aí batermos com os melhores que lá estão e tentarmos fazer os melhores resultados, que é a única forma deles poderem crescer para depois, no ano a seguir, poderem se estabilizar e saberem que mais alguma coisa pode ser feito com todas as infraestruturas do clube. Ou seja, o nosso objetivo principalmente é irmos à fase de subida de apuramento de campeão e podemos competir com os melhores que estão ali naquela fase. Se isso não acontecer, porque está as duas probabilidades e temos que pensar na probabilidade que não, é lógico que na parte da honra nós já também conhecemos a competição, vamos criar a forma de podermos conseguir a melhor posição possível, que será aí assumir quase que somos candidatos que caíssemos numa fase dessas. Como eu penso e acredito com os meus guerreiros do Estrela, como eu lhes chamo, que vamos estar na segunda fase, e é assim que a gente vai pretender, e é esse o nosso objetivo, é estarmos nessa fase. Agora, sempre com uma lógica de crescimento, até porque nós temos, dos jogadores que estão a vir, dos 5, estamos a falar de 3 ou 4 miúdos que já não jogam futebol há 2, 3 anos, outro há 1 ano, ou seja, tudo é para recuperar, é para crescê-los, é para voltar-lhes a dar alguns serem importantes na equipa e dar crescimento, mas também para eles voltarem a voltar o ritmo, e isto também não é de não é? Uma paragem desta demorar mais tempo, mas é o processo de crescimento
daquilo que temos feito, daquilo que vem já da época passada, que eles já conhecem, que torna-se mais fácil para mim, porque temos lá o maior núcleo de 14 jogadores que me vai levar, com os outros que vão entrar, que já conhecem o processo destes 14, e vai levar os 15. Para mim, torna-se mais fácil o trabalho, a evolução vai ser maior e acredito 100% que os resultados vão aparecer e que poderá-nos e que nos vai levar ao objetivo que é podermos estar na fase de apuramento. Muito bem, mister. Uma ambição saudável, é isso que se pretende. E, mister, faltou dizer alguma coisa? Aqui o que é que poderemos falar daqui da segunda distrital, da segunda distritalona? Há duas coisas aqui que eu gostaria de intrometer, se for possível, de dar uma opinião ou de falar ou tentar aqui esclarecer o meu ponto de vista, que são dois pontos, que é um deles que é um quadro competitivo que eu conheço o país. Como eu disse, eu joguei futebol no Distrito da Guarda, joguei em equipas da Guarda, equipas de Viseu, equipas de Aveiro, equipas do Algarve, ou seja, percorri alguns pontos deste país. Eu também tive, por acaso, ao Vianense em 2024, na área de gestão, e nós somos o único campeonato que joga ao sábado, de futebol sénior. Ainda não percebi bem porquê, o que a mim mete-me confusão por uma razão. Os jogos da segundona, mesmo que fossem à primeira, ao domingo iria ser a mesma situação, são sempre feitos à noite, sempre depois de jogos da primeira, por causa dos árbitros, por causa dessa situação, o que também torna os jogos muito tarde, o horário dos jogos. E essa é a parte que eu acho que e eu não conheço, atenção que agora sobre o que estou a falar, não conheço 100%, mas se o número de árbitros são os mesmos, porque não a competição ser ao domingo? Isso seria uma questão que acho que o domingo é o dia do futebol. Ainda mais estamos a falar de futebol amador. Eu acho, isto é uma opinião minha, que seria o domingo, sempre foi criado o conceito domingo tarde, ir ao futebol, ou termos a segundona a jogar ao sábado e a primeira, a distrital, a jogar ao domingo, e aí os jogos eram trabalhados já quase em horários, e que não havia jogos às 6, 7 horas da tarde, e alguns até mais tarde, depende se forem jogar à apanha, e que está lá jogos desde das 8 da manhã até à meia-noite quase, pronto, também na zona onde vai estar. Pronto, isso é uma situação que a mim poderiam tentar reajustar, não sei se é possível ou não, mas para mim fetido. E depois o outro que é a maior dificuldade que temos, mesmo para qualquer clube da segunda divisão, da segundona, principalmente aqui para o lado do Estrela, que está numa extremidade completamente, zona de recrutamento de jogadores não é fácil. Estamos a falar de que temos o Esperança, o Diastre, e mesmo assim a nível de júniores, eles têm dificuldades em júniores e têm que vir buscar a clubes como o Estrela Bem Safrim, que tem uma equipa de juvenis que subiram agora às júniores e foram alguns jogadores. Eu não estou a criticar aquilo que aconteceu, mas porque não há recrutamento, não conseguimos ter aqui, e o que torna-nos muito mais difícil e que demonstra um querer muito grande para estas direções. Em que, isto para dizer o quê? Que quem faz, e que a parte competitiva, e que há bocado falamos, e que tem que pensar, são os jogadores. No meio disto tudo, são os jogadores, o compromisso e aquilo que definem quando falam com os clubes, e que querem ficar nos clubes e que acham que querem ficar, o clube inscreve, gasta dinheiro, e essa é uma das coisas que eu deixo aqui para todos os jogadores que joguem segunda distrital, e que joguem futebol, e como isto tudo na vida, porque isto é a nossa sociedade. Infelizmente a nossa sociedade deixou de ter aquele significado de compromisso, mas quem tem paixão e pensem sempre na coletividade, no esforço que os clubes fazem para vos inscrever aos jogadores, e que os jogadores que aceitem estar a jogar competitivamente vão até ao fim,
assumem o compromisso, porque isto também faz parte do caráter da pessoa na vida e no dia-a-dia perante a sociedade. O compromisso e o aceitar. Portanto, eu deixo também aproveito hoje aqui para os jogadores, os que ouvirem, que percebam que quando falham ou quando deixam de assumir o compromisso que assumiram perante um clube, estão a pôr em dificuldade também um clube. Todo aquilo que foi gasto, o dinheiro que eles, o esforço que foi feito para inscrições, para tudo mais, a logística toda que está à volta, que eles nem têm, eles não sonham, a logística, para eles chegam ali e alguns até trazem o equipamento de casa para treinar, mas não sabem a logística que está por trás, mesmo para dar condições para eles treinarem, a água, eletricidade, diretores que vão ligar, desligar, pronto, também há jogadores que fazem isso, atenção, que dedicam-se, mas aqueles jogadores que assumem e que os clubes estejam a contratar e que assumiram perante o clube, pensam que têm uma responsabilidade perante uma coletividade e perante uma localidade e um emblema, uma coletividade que representam. E isso tem que ser o compromisso, como também no dia-a-dia, na vida profissional. Deixo este aqui, se me permite, para os jogadores que ouçam, que vejam isto, e que espero que muitos, e que percebam esta parte, até para ajudar ainda a isto a tornar-se mais competitivo e mais crescimento. Muito bem, Mister. Muito obrigado pela sua disponibilidade e desejo de sucesso no futuro próximo, na próxima temporada. Muito obrigado, Mister. Muito obrigado pelo convite e sucessos, continuação de bom trabalho. Muito sucesso. Obrigado. Então, obrigado, Mister. Terminamos por hoje. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.